noite, igreja. Estamos aqui novamente, com alegria no coração, falando com vocês a respeito da palavra, meditando, uma palavra para nós meditarmos e procurarmos entender a vontade de Deus para as nossas vidas, uma palavra até conhecida, mas vamos ver o que Deus quer falar conosco nesta noite. Noite ou dia, dependendo da hora que você esteja assistindo, obviamente. Eu vou ler o capítulo 1 de Neemias, que só tem 11 versículos, se não me falha a memória, é isso mesmo. Vamos ler para depois meditar nele. Diz assim a palavra de Deus: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei e chorei, e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus dos céus. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas a oração do teu servo, que hoje te faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgatastes com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante deste homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei, diz Neemias. Vamos orar. Curvem suas cabeças, fechem seus olhos, querido Deus e amado Pai. Mais uma vez, Senhor, nos voltamos a Ti para Te agradecer pelo dia de hoje, por todas as bênçãos que Tens derramado sobre nós,
pela vida, pela saúde, pela paz, pela salvação, pelos livramentos, pelo sustento, por tudo, enfim, porque nos tens mantido de pé. Agora, Senhor, que temos lido a Tua palavra e pretendemos meditar nela, pedimos a unção do Teu Espírito sobre nós e sobre o Teu povo que está ao alcance da nossa voz, para entender a Tua vontade para as suas vidas. É isso que desejamos. Para tanto, Senhor, aquece os corações dos Teus servos. Abre os seus ouvidos espirituais e dá-lhes o entendimento correto para a Tua vontade. Usa-me segundo o Teu querer. Te peço essas bênçãos, Senhor, e já te agradeço por elas, porque sei que estás operando em o nome de Jesus. Que os irmãos digam amém e amém. Então, meus amados, uma meditação simples e objetiva, usando como exemplo o procedimento de Neemias. Neemias, que é contemporâneo de Esdras, é um dos que foi, junto com grande parte do povo de Jerusalém e de Judá, que foram tirados de lá, foram levados cativos para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E tempos se passaram e anos se passaram, e agora já não era mais Nabucodonosor, mas sim o rei Ciro, que estava no comando, onde Neemias era seu copeiro. Havia uma certa relação já de amizade entre ele e o rei, no bom sentido da palavra, com as limitações de um ser o rei e o outro ser propriamente dito escravo. Mas ele pretendia falar com o rei. E ao pedir notícias de como estava uma parte do povo que já tinha sido liberado da Babilônia e voltou para Jerusalém e Judá, e ele então pediu notícias. E as notícias que chegaram para ele não foram boas. Nós lemos aqui no início, versículo 3, que diz assim: e eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. E então Neemias, veja a reação dele. Quando ouvi estas palavras, diz o versículo 4, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante de Deus, do Deus dos céus. Veja o sentimento de Neemias de compaixão pelos seus irmãos. É tanto quanto, ou até mais do que se fosse sua própria família. Ele lamentou, ele chorou, ele jejuou pelo sofrimento dos seus irmãos. Começo a pensar por aí, meus irmãos, o quanto nós precisamos falar com Deus, orar ao Senhor, nos confortarmos mutuamente com palavras abençoadoras, orar uns pelos outros como mandam as Escrituras, levar as cargas uns dos outros como mandam as Escrituras, porque se alguma coisa vai bem na minha vida, tem pessoas cuja vida não está bem. Neemias sentiu isso na própria carne. Quando disseram que o povo que já tinha voltado para Judá e para Jerusalém estava sofrendo humilhações, estava sofrendo
situações, miséria e humilhação, e as muralhas de Jerusalém continuavam em ruínas e etc, etc. Quer dizer, não só o povo, mas a cidade onde vivia o povo de Deus estava abalada. Neemias sentiu, e nós também precisamos sentir. Eu costumo dizer lá na igreja, vocês são testemunhas disso, que precisamos ir à casa do Senhor orar. E quando não nos vier à mente por qualquer situação que não estejamos sofrendo demasiadamente, vá para orar pelos seus irmãos em Cristo. Vá para orar pela sua família. Na realidade, nós sempre temos carências e necessidades diante de Deus. Às vezes, Deus está de tal forma nos abençoando que podemos até não sentir tanta falta, tanta carência, mas há quem esteja sentindo. Ainda mais no período de vida que estamos vivendo aqui na Terra, com essa pandemia e outras situações mais, desempregos, enfermidades, falecimentos, casais tendo problemas porque nunca os casais ficaram tanto tempo em casa sozinhos, e isso gera confusão. Podem compreender isso? O casal estava acostumado, de manhã o marido saía para trabalhar, voltava à noite, então passava o dia inteiro afastado da esposa. Quando chegava era com saudade, a esposa também estava com saudade. Agora não. Por causa de algum desemprego, por causa de alguma situação, estão juntos dentro de casa de manhã à noite, de manhã à noite, de noite a de manhã, todo dia, toda hora, os dois se vendo. Isso gera atritos, porque nós, seres humanos, somos problemáticos. Irmãos, a igreja precisa orar. A igreja precisa dobrar os seus joelhos e orar e falar com Deus, a exemplo do que Neemias fez. Que vejam bem a situação. Aqui no versículo, a partir do versículo 6, nós vemos a oração que ele fez. Ele disse: estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que faço hoje diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, de teus servos. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos. Ou seja, eu e minha família e todo o povo pecou, porque eles tinham sido desterrados e tinham sido exilados, enfim. Não foi por falta de aviso. Isso foi uma catástrofe anunciada por Deus, porque eles murmuravam, falavam mal, pecavam muito, e Deus os espalhou pela face da terra. Então, veja bem, Neemias tinha consciência disso, e uma das coisas que nós precisamos fazer, imitando até de certa forma Neemias, primeiro é demonstrar o nosso amor ao próximo, pedindo a Deus pelos nossos semelhantes, como fez Neemias. E segundo, orar com sinceridade, com paixão, com amor por aqueles que nós estamos intercedendo. Veja que Ananias, a sua oração veio lá do fundo do coração. Não foi algo impensado, aquela oração, sabe, en passant, aquela oração de passagem só para dizer que não orou. Não. Ele jejuou, ele lamentou. E é isso que nós precisamos fazer. Orar, lamentar. Não é de bom grado
estarmos querendo nos defender. Quem tenta se defender diante de Deus está mostrando a ignorância de que não sabe o quanto Deus nos conhece. Nós não precisamos apresentar desculpas a Deus. Se há alguém errado entre eu e Deus, só pode ser eu. Deus não está errado. Deus não erra, Deus não peca, Deus não mente. Então eu só tenho que clamar pela sua misericórdia, pelo seu perdão, como Neemias fez. Orou pelo povo, orou também pela sua família. Falou a verdade: olha, nós pecamos contra ti. Fizemos o que era errado. E ele ainda diz assim no versículo 7, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Ou seja, não obedeceram à lei de Deus trazida para eles por Moisés. Irmãos, isto é uma confissão sincera. Isto é uma forma honesta, decente, de falarmos a Deus. O leigo, se você falar isso para o leigo, olha, confessa os teus pecados a Deus, o leigo vai dizer de imediato: eu não sou pecador, eu não tenho pecado, eu sou um homem bom, eu não faço mal a ninguém. Preste atenção nisso. Todos fazemos mal aos outros, até sem querer, até sem perceber. Quando impomos a nossa vontade a alguém, nem sempre estamos fazendo o melhor para essa pessoa. O melhor é fazer o que Neemias fez, é orar, é clamar por misericórdia, é confessar: olha, estamos errados, pecamos contra ti, ouve as nossas orações, tem misericórdia de nós. Essa é a colocação melhor que pode fazer. Neemias orou com humildade e orou sem cessar. Veja bem, nós temos um culto de oração por semana. O certo seria todos os dias. O ideal seria todos os dias irmos à casa do Senhor orar. Mas se orarmos nas nossas casas, já estamos fazendo alguma coisa. Interceda pelos seus irmãos, interceda pela sua família, interceda pelos esposos, pelas esposas, pelos filhos, pelos pais, pelos avós. Interceda pela saúde dos seus familiares, interceda pela salvação dos seus familiares. Peça a Deus que, assim como Ele se revelou a você, para que você o recebesse como Senhor e Salvador, também se revele aos seus familiares. Não fique nessa convicção efêmera de: não, vocês não conhecem meu marido, vocês não conhecem minha esposa, vocês não conhecem meu pai, vocês não conhecem isso ou aquilo, meu filho. Não, Deus conhece. Espere sempre um milagre. Quem fica na mesmice do sempre, achando que sempre será a mesma coisa, não acredita em milagres. Temos que crer nos milagres de Deus, porque Ele é o Deus que faz maravilhas. Ele muda os nossos corações. A Bíblia diz isso. Ele tira um coração de pedra e põe um coração de carne. Isso significa dizer que Ele tira um coração endurecido e coloca um coração macio para ser voltado para Deus. Então, Ananias confessou os seus pecados e os do seu povo. Ele intercedeu pelo seu povo também. E ele celebrou a Deus, ele lembrou a Deus de suas promessas. Ele deu esse toque: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo:
Se vocês forem, estou lendo o versículo 8, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, ainda que com os seus desterrados estejam nos lugares, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Ah, pastor, mas o meu marido é macumbeiro. Ah, minha mulher é macumbeira. Meu filho não quer nada com a igreja. Meu filho está na bebida. Meu filho está no tóxico, que é pior ainda. Minha filha está na prostituição. Deus está dizendo que se você for fiel a Ele, se o povo for fiel a Ele, Ele os trará de qualquer lugar para a casa do Senhor, para se reunirem e adorarem a Deus. Quantas pessoas estão hoje na igreja que já foram aquilo que nós chamamos no linguajar simplório da pá virada? Faziam coisas que até Deus duvida, mas hoje estão vivendo na presença de Deus em santidade, porque creram em Cristo Jesus e Deus mudou a sua sorte. Aliás, a Bíblia diz isso. Cristo muda a nossa sorte. Ou seja, muda a nossa vida, muda o nosso destino, muda a nossa maneira de ser. Então lembre-se disso. Neemias lembrou a Deus dos seus pecados e das suas promessas, lembrou a Deus das suas promessas e se apoiou a sua fé na palavra de Deus. Ele foi de acordo com o que a palavra de Deus diz. Por isso que eu digo a vocês na igreja, leiam a palavra de Deus para saber como lidar com Deus, para saber o que Deus quer de vocês, para saber o que é melhor para vocês. Temos que ler a palavra de Deus. O grande mistério é esse. Tem pessoas que passam 24 horas por dia, 25 horas dessas 24 passam no WhatsApp, nas redes sociais. Claro que isso é uma força de expressão, mas procure a Bíblia. Leia um pouco a Bíblia e deixe Deus falar ao seu coração. Para encerrar, irmãos, Elias orou com total submissão, com sinceridade, com propósito firme de abençoar o seu povo. Ele disse no final, repetiu: Ah, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos, que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Que homem era esse? Do rei. Porque nesse tempo ele diz aqui, ele era copeiro do rei. E ele iria fazer pedido ao rei, ele queria voltar à sua terra para incentivar o pessoal a construir os muros, a reconstruir os muros da cidade. Então lembre-se, seja sincero com Deus, seja amigo dos seus irmãos em Cristo, compadeça-se deles. Você pode ver muitos defeitos, muitos erros se você os procurar, mas o ideal é você pensar que Deus os torna virtuosos. Se há alguma virtude em você, foi colocada por Deus, e Ele pode colocar nos outros também. Então interceda pela igreja, pela família, pelos esposos, pelas esposas, pelos filhos, pelos pais. Interceda até pelos governos das nações. E deixe Deus abençoar você, porque é isso que Ele quer fazer. Amém? Você entendeu? Agora ore comigo. Onde você estiver, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, querido Deus e amado Pai. Como Tu tocaste no meu coração,
Estou incentivando o teu povo, Senhor, a orar, a buscar a tua face, para que se cumpra, como diz a tua palavra. Se o meu povo me buscar, confessar os seus pecados, orar a mim, falar comigo, se redimir dos seus pecados, eu os abençoarei. Em outras palavras, é o que está escrito na tua palavra. E é isso que nós queremos, Senhor, que a tua igreja tenha uma comunhão plena contigo, entre outras coisas, não cessando de orar a ti, porque só tu, Senhor, podes consertar vidas, consertar lares, consertar nações, consertar, enfim, entidades, sejam elas políticas ou comerciais ou industriais. Só tu podes fazer isso. Então, desde já, Senhor, intercedo pela tua igreja, intercedo pelas famílias, intercedo por aqueles que estão afastados da tua presença. E te peço em nome de Jesus, liberta, salva, perdoa, conserta, sara e abençoa, em nome de Jesus. E onde você estiver me ouvindo, diga comigo, amém e amém.